Olá, meus caros, uma excelente noite. A gente vai começando aqui a 26ª edição, quem diria, do nosso programa Pé na Linha. Hoje, em especial, a gente vai falar do mês de outubro, né, decisivo, e também nós vamos comentar um pouco, né, sobre a volta do menino Neymar. E aí, João Vitor, quais que são os teus destaques aí da semana? Bom, vou começar destacando aí a definição dos finalistas da Copa do Brasil, né? O Atlético eliminou o Vasco e o Flamengo ontem eliminou o Corinthians, né? Num jogo aí que teve expulsão, que teve uma certa polêmica também, algumas reclamações de arbitragem dos dois lados. Quem conhece o Anderson Daronco sabe que ia ter alguma coisa, mas foi uma classificação aí que se destacou muito no caso do Flamengo, a maneira com que o Felipe Luiz lidou com a expulsão estúpida do BH e a maneira que o Corinthians não conseguiu jogar, né? Jogou mal demais, não conseguiu criar oportunidades nem agredir ao time do Flamengo e acabou que veio a do vitória no confronto, né? Que o jogo foi empate. E agora nós temos aí a definição do grande campeão agora em novembro entre Flamengo e Atlético, que é uma rivalidade também muito grande. O Atlético, que a gente sabe o quanto o Atlético oscila, mas o Atlético continua jogando futebol aí que não dá para a gente cravar nada, mas também não dá para a gente descartar. O time jogou bem e conseguiu. Não, aliás, não jogou bem. O time não jogou bem, isso que eu ia falar, mas conseguiu a classificação diante do Vasco, que também não fez aquela grande partida, mas estava pressionando, tentando de alguma forma. Com destaque aí para o gol do Hulk, que estava meio que devendo, né? Depois de ter perdido um pênalti importante no último mata-mata de Libertadores, né? Como o Deivinho não pode jogar, coube ao Hulk decidir. Brincadeiras à parte, ele foi lá e fez um belíssimo gol, no melhor estilo Hulk, né? Jogador de muita qualidade técnica. Colocou o Galo na decisão. O Galo pode chegar também na decisão da Libertadores, ser um time que pode brigar aí por 2 títulos, né? 2 Copas. Já que o Campeonato Brasileiro não dá para pensar em título, não. Pois é, né? Dando continuidade aqui, para mim, o grande destaque dessa semana no que eu pude ver de futebol foi mais a questão da jogada, né, do Felipe Luiz na expulsão do Bruno Henrique. Que assim, o Campeonato Brasileiro é meio morno, né, atualmente. Parece que o nosso querido Botafogo vai fazer questão de entregar mais uma vez o título. Talvez o Palmeiras bata aí o recorde do São Paulo e se torne tricampeão também brasileiro. A tricampeão, 3 vezes campeão de maneira consecutiva, né, que é o tricampeonato verdadeiro. Mas para mim o que eu achei mais interessante mesmo foi o Felipe Luiz, né? Porque eu não esperava, honestamente, como torcedor do Vasco, eu não esperava que o Vasco conseguisse eliminar o Atlético Mineiro. Até porque o Vasco, para mim, já bateu no teto, né? Acredito que o time do Vasco não vai evoluir para além do que já está fazendo. Não é como se o treinador fosse ruim. O time é limitado. Você tem uma dependência defensiva do Léo Pelé e do Maicon, pô. É complicado para quem já teve como ídolos no seu clube o Mauro Galvão, né? Nós que nascemos nos anos 90, a gente viu o Mauro Galvão puta zagueiro. O Odivan que não era essas coisas não, né? No aspecto técnico, mas fisicamente e taticamente ele ajudava bastante. Então eu acho assim, porra, é Era um monstro complicado. ali. Monstro, pô. Aí imagina, você tem o Léo Pelé que falha constantemente numa partida de alto grau de complexidade e de alto grau, né, de preparação. E você tem do outro lado o Hulk, o Paulinho, o Scarpa, caras que têm uma grande capacidade de definir uma partida. E o cara bom do Vasco, os caras bons do Vasco, né, tentaram, mas só um foi decisivo de verdade, que foi o Verratti, né, o Corsário, pirata. Então eu não esperava que o Atlético Mineiro não passasse do Vasco, né? Eu esperava mesmo vitória do Atlético Mineiro. Coutinho, uma partida deprimente, muito ruim. Eu acho que para aqueles torcedores que pediam pro Payet e pro Coutinho jogarem juntos, foi uma resposta, né? Não dá para eles jogarem juntos, pô. É impressionante. Coutinho não consegue. Coutinho não consegue, cara. É triste, né? Porque o pouco que ele conseguiu jogar bem contra o Palmeiras foi um negócio assim inacreditável, né? Teve aquela sequência lá que ele driblou 3 caras e tudo. Mas parece que é isso, vai viver de lampejo.
Do lado do Flamengo, né? A gente vai até discutir um pouquinho isso mais lá na frente, mas do lado do Flamengo, o que eu achei mais interessante foi o Felipe Luiz. A capacidade de resposta rápida que ele teve diante a infantilidade do Bruno Henrique, que não é a primeira vez, né? Na Libertadores, salvo engano, ele foi expulso também. No jogo da fase de grupos, ele entrou no segundo tempo, passou 1 minuto em campo, foi expulso. E ano passado também, se a gente for puxar pela memória, numa partida contra o Santos, a mesma coisa. E ele não é mais nenhum garoto, né, cara? Já passou dos 30. Não é pra ele cometer esse tipo de bobagem. Na Libertadores, a torcida do Flamengo tava aplaudindo, nossa, guerreiro, injustiçado. Balela, pô. Um cara experiente, bicampeão de Libertadores, 3 vezes jogando final, não pode cometer um erro bobo desse e comprometer tudo que acontece com esse Flamengo que tá, de novo, em processo de reconstrução. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que o Felipe Luiz meio que deu a entender que a estratégia dele foi o quê? Dar a bola pro Corinthians. Dar a bola pro Corinthians e deixa o Corinthians criar. E, rapaz, o que o Rodrigo Garro errou nessa tentativa de produzir jogada foi um negócio absurdo. Aquele Igor Coronado também, quando ele entrou em campo, nada fez, né? Teve um determinado momento que o Coronado pegou a bola, foi tentar tocar no Garro, ele tocou muito errado, muito atrás. Eu fiquei olhando assim, o bicho, 2 milhões de reais para errar um passe de 5 metros. Porra, como é que o torcedor do Corinthians não fica puto, né? Numa situação dessa. E outro ponto também que é muito importante pro torcedor corintiano ficar atento, né? Acho que caiu a ficha de que tem um patamar que o time do Corinthians pode chegar com esse elenco, mas que claramente o problema é o treinador. Se fosse um treinador minimamente inteligente ontem, o Corinthians tinha feito 2-3-0 no Flamengo com a menos. Todo mundo sabe a deficiência técnica que o Rossi tem na bola aérea. E o Corinthians não conseguiu usufruir disso. Em virtude também de ter Yuri Alberto no ataque, né? Que se fosse o Caleri ali ontem, tinha feito uns 3, 4 gols no Flamengo assim na tranquilidade absurda, né? Então as minhas leituras de momento de destaque da semana foram isso, né? Em relação ao nosso querido Felipe Luiz. Quer comentar mais alguma coisa, João Vitor? Não, eu só queria dizer que o Felipe Luiz está sendo bem elogiado aí pelo que ele fez. Com razão, claro, merece reconhecimento. Mas é bom lembrar, né, que o que facilitou a essa mudança do Felipe Luiz é a fase ridícula que vive o Gabigol, né? Tirar o Gabigol do jogo ontem foi fácil, porque é um jogador que não influencia no jogo. Eu estava de olho na atuação dele, de certa forma, com algumas coisas, e são erros técnicos, ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue proteger, ele não consegue fazer nada. Realmente é um jogador a menos. E aí virou meme ontem, dizendo que o Felipe Luiz já vinha treinando o Flamengo com um a menos, colocando o Gabigol para jogar, e meio que isso faz sentido, porque dentro de campo o cara não contribui com nada, entendeu? Depois o Felipe foi perguntado na entrevista coletiva, falando que realmente não é o melhor momento dele, isso e aquilo, mas está devendo muito, o cara não consegue contribuir com nada. Então isso é importante ser citado. Se não fosse, se o Gabigol estivesse jogando alguma coisa, mínimo, talvez o Felipe não tivesse tomado a decisão que tomou. Exato, né? E uma coisa que me chamou a atenção durante a transmissão da partida na Globo foi o Caio Ribeiro, o Luiz Roberto e o Craque Júnior, né? Criticando bastante a alteração do Felipe Luiz. Eu fiquei pensando assim, bicho, o Flamengo tá com a vantagem. Tá com uma a menos. Fora de casa, e os caras queriam que ele fosse pro ataque, né? A gente que tava lá no nosso grupo comentando o jogo, a gente falou, não, pô, mudança correta. Mas eu não sei o que dá na cabeça dos flamenguistas. A gente, como flamenguista, a gente fala isso há muito tempo. Tem torcedor do Flamengo que é lunático, né? Eu acho que ele vê a partida como se ele estivesse jogando videogame. Porque não é possível, cara. Na cabeça da galera tinha que ter tirado o Gabigol e colocado o Plata ou colocado o Michael. Parece que é fácil, né? Só dá a bola na Rascaeta, bota o Michel pra correr, ele vai sair driblando e vai achar alguma coisa. Só que tem que lembrar de combinar com o time do outro lado, né? Deixar que ele faça essas jogadas. Que aí isso é que é muito complicado, né? Não é tão simples assim. Alguma coisa mais a destacar, João Vitor? Ou não? Eu não posso esquecer de citar, eu seria injusto, a atuação do Wesley. Atuação muito segura, um jogador que é um desafogo mesmo do Flamengo, é um jogador que está contribuindo muito. Ele tem as suas deficiências, mas ele contribui bastante. E ontem ele fez uma ótima partida. É verdade. Se do lado do Atlético Mineiro o Hulk teve uma partida muito, muito boa, né?
de protagonismo. Do lado do Flamengo teve o Wesley e também, por que não, o Gerson, né? Gerson, nossa senhora. Até eu que, como vocês bem sabem, sou um pouco crítico a ele com algumas tomadas de decisão, né? Ontem ele tava demais. É porque, assim, as minhas críticas em relação a ele é porque ontem, por exemplo, ele teve a oportunidade de fazer um gol, né? Aí eu acho que ele enfeitou demais na hora ali de finalizar. Tinha que logo chegar chutando, batendo. E também no jogo de ida, no Maracanã, teve algumas tomadas de decisão dele que se ele tivesse um pouquinho mais de calma, o Flamengo teria ido jogar, né, contra o Corinthians, talvez com um placar um pouco maior. Um 2-0, um 3-0. Mas o que o Gerson tá jogando de bola, viu? Tá um nojo. Nossa senhora, o cara tá jogando bola demais. Eu acho que se o Flamengo conseguir, né, superar o Atlético Mineiro e for campeão da Copa do Brasil, vai premiar, né, o que talvez seja a maior temporada da história da carreira do Gerson, né? Ele tá jogando muita bola. Eu não me recordo ele tá jogando tanta bola assim, né, em outro momento da carreira dele. Eu acho que a gente tá vivenciando a melhor versão dele mesmo. Bom, e é isso, né? A gente finaliza aqui a parte dos destaques. Agora a gente vai, né, para o bloco principal do programa, que a gente vai falar desse mês decisivo de outubro, né? Então, vamos a isso. Primeiro a gente fala do Campeonato Brasileiro, né? Rapaz. Eita, bicho, o Botafogo é um time complicado, né, João Vitor? Eu tava jantando com a minha esposa, e aí a gente parou num restaurante, e eu nem sabia que tava passando o jogo do Botafogo, né? Era Botafogo e Criciúma. Eu jurava que esse jogo ia ser no mesmo horário do Palmeiras, né? Primeiro que eu achei esquisito. Não acontecer esses jogos simultâneos, porque envolvem duas equipes que estão brigando pau a pau ali, né? Pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas deu um espanto. A gente chega no restaurante, tava com 80 e tantos minutos, 0-0. E aí, na sequência, eu vejo o Botafogo fazer o gol, eu coloco lá no grupo aí, pros secadores. Não deu nem 2 minutos. O time do Botafogo tomou o empate, virou a partida com gol irregular e a gente não tem como não dar risada de um negócio desse, né? É absurdo pô, o que passa o Botafogo. É inacreditável. Realmente, tudo o que pode acontecer de errado acontece com esse clube. Como é que você vê o Botafogo chegando nessa reta final? Parece que acabou o gás de novo, né? Só sobrou fogo. Cara, eu vou manter a minha opinião dos últimos programas. O Botafogo ele tem uma atmosfera negativa, os caras parecem que aceitam a derrota. Se quem viu o jogo e viu a reação dos torcedores do Botafogo, parecia que o Botafogo já tinha perdido o campeonato ali. E a cada jogo, a cada vez que o Botafogo sofre um revés, a sensação que dá é que o torcedor perdeu tudo ali. Ele vive realmente um drama particular. E talvez nem se o Botafogo finalmente ganhar esse título, isso vai acabar. O botafoguense ele é pessimista por natureza. É claro que foi um banho de água fria tomar aquele gol, mas o semblante dos torcedores passa uma certeza de que vai dar errado, né? E o Botafogo martelou, mas o tempo inteiro o Criciúma conseguia chegar aqui e acolá, aquele jogo perigoso, e depois quis o destino ainda que quem fizesse o gol do Criciúma fosse o Felipe Viseu, ex-jogador do Flamengo, revelado pelo Flamengo, que deu aquela provocada, né, o que ficou ainda mais dramático para o torcedor do Botafogo. Eu ainda acho que o Palmeiras vai aproveitar um vacilo do Botafogo. O Botafogo realmente é uma coisa impressionante, o emocional do Botafogo. É lógico que o resultado daquele é um banho de água fria, como eu já falei, mas a gente vê no semblante dos torcedores aquela sensação de derrota. E eu acho que esse foi o ponto. Mas, vamos ver, né? Palmeiras, ontem eu assisti Palmeiras e Juventude, muitos erros defensivos do Juventude, e o Botafogo, o Palmeiras é fatal, aproveita os erros ali de uma forma impressionante. E 3 gols do Rafael Veiga, o primeiro hat-trick do Campeonato Brasileiro, e o Estevão também novamente jogando muita bola. Um jogo muito bom, e eu tô achando realmente que, como eu disse antes, o Botafogo vai acabar vacilando, principalmente se passar para a final da Libertadores. Rapaz, e te falar, eu realmente assisti, eu acho que ele até os 60, 70 minutos do segundo tempo, o jogo do Palmeiras contra o Juventude. Que jogão, viu? Tava com tempo que a gente não viu uma partida que saia tantos gols, né? E um detalhe, é de se espantar o que está acontecendo com a defesa do Abel Ferreira, né? Esse ano ele tomou, assim, uma quantidade de gols que não é normal. Tomou um 3-0 do Fortaleza, né? Em Fortaleza, na Arena Castelão. E esse ano venceu de 5-3, mas tomar 3 gols do Juventude. E em 3 em gols compensação, Alisson, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Já passou de 50 Exatamente. gols.
Exatamente, era o contraponto que eu ia fazer agora, né? É um time que tá sofrendo muito defensivamente, mas isso mostra também, né? A capacidade do Abel de se adaptar, porque muita gente falava, o Abel é retranqueiro, o Abel isso, o Abel aquilo. Eu não tenho essa visão do Abel. Eu acho que ele tá longe de ser retranqueiro. Uma equipe que geralmente termina o ano com uma média superior a 2 gols por jogo e que termina o ano geralmente com a média de gols sofridos inferior a um cara desse não é retranqueiro. Ele parte para ataque, é porque o ataque dele é tão bom que isso inibe o adversário. Mas outra Juventude foi valente dentro das suas limitações, né? Fez um jogo muito duro. E na sequência, quem que o Juventude vai pegar, né? O maior ressuscitador de cadáver que tem no futebol brasileiro, Flamengo, né? Nosso querido Flamengo aí, doido para levantar mais um defunto. Mas assim, o Palmeiras perdeu uns 3 jogadores para a próxima partida, né? Se eu não me engano, perdeu o Marcos Rocha, perdeu o Zé Rafael e teve mais um atleta que foi amarelado. Eu não vou lembrar agora. E é justamente o jogo contra o Fortaleza, em casa, né? A Arena Allianz, um jogo que pode-se dizer que é um confronto direto, né? Até porque o Fortaleza ainda tem pretensões de ficar na fase de grupos da Libertadores, classificar direto. E a diferença do Fortaleza para o Palmeiras, eu acho que são 4 pontos, né? Se o Fortaleza conseguir arrancar um pontinho do Palmeiras, é bom para ele. E acaba também favorecendo por tabela o Botafogo. Só que o Botafogo pega o Bragantino, né? Que é um time que tá ali no desespero. Aí o Campeonato Brasileiro é muito doido, né? Bragantino empatou em 0x0 com o Palmeiras, deu um calor no Palmeiras. Empate. Esse mesmo Criciúma aí que o Palmeiras meteu 5x0, venceu o Botafogo. O Botafogo no primeiro turno deu um baile no Bragantino, né? Vamos aguardar o que temos para vir ainda nesse Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que esse ano o Botafogo ele não tá com essa aura de fracassado tão grande. Eu tô começando a duvidar disso. Eu tô começando a duvidar, porque na minha cabeça o que é que eu pensei? Não, os caras não vão passar a mesma vergonha de novo 2 vezes, mas o time tá se esforçando, viu? Os jogadores do Botafogo estão fazendo de tudo para conseguir repetir tudo de novo. Mas tomara que não, né? O John Textor tatuou, né? O escuro do Botafogo, tá empolgado, né? Eu acho que essa empolgação dele acaba se esse time perder de novo esse título. Meu Deus, não sabia dessa não. Foi, pô, o Amaro colocou no nosso grupo, né? Ele mandou essa mesma mensagem umas 35 vezes, porque ele não faz nada da vida. Ele colocou lá, né? Que o John Texton meteu a tatuagem do Glorioso no bíceps. E é isso, acho que é isso que a gente tem pra falar do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que agora a gente ainda não fala da zona de rebaixamento, não, porque a zona de rebaixamento só fica massa mesmo nas últimas 4 rodadas, que é quando tá quase tudo definido, né? Nós temos agora ali, de momento, uma briga muito feia entre Cuiabá, Atlético Paranaense, que tem 2 jogos a menos, o Corinthians, o Fluminense e o Grêmio. Rapaz, tá bonito pra cair um grande, né? Mas talvez não caia ninguém, mas o Atlético Paranaense cair no ano do centenário é foda. O Botafogo e o Palmeiras, eu acho que só eles disputam o título, né? Porque o Flamengo com certeza já abriu mão. E agora a briga do Flamengo é pela Copa do Brasil e pela vaga direta na fase de grupos. Mais um ano, né? Que o Flamengo se resume a isso. Quer falar mais alguma coisa, João Vitor, sobre o Campeonato Brasileiro ou não? O Grenal que teve nesse final de semana. Sim, pode falar do Grenal. Fala aí do teu time favorito internacional. E o Renato Gaúcho, quando terminou o jogo, disse que o Grêmio vive de ganhar títulos. Eu queria saber que títulos são esses, porque, enfim, título que o Grêmio ganhou de importante, o último, foi em 2017. Não sei do que o Renato está falando. Ele super valoriza o Campeonato Gaúcho, mas convenhamos que isso não é nada comparado a títulos de relevância do tamanho que tem o Grêmio, né? E aí o Roger até respondeu, mas eu confesso que eu não vi exatamente qual foi a resposta que o Roger deu, mas só para a gente ver o que o nosso querido Renato falou, já é bobagem suficiente, né? E outra, pô, é impressionante como o Renato Gaúcho ele é soberbo, né? Ele não muda. Pobre do torcedor do Grêmio, né? Que fica refém desse cara. É um ídolo histórico, ganhou Libertadores, eu acho que até ganhou Recopa lá no ano de 2018, Recopa Sul-Americana. Mas eu acho que é pouco para um time do tamanho do Grêmio. E olha só, o Grêmio caiu com o time que ele montou, né?
de certa forma. É bom lembrar disso. Não dá para deixar isso passar impune. Vamos para o próximo tópico, né? Nós temos aqui semifinais da Libertadores da América. Nós temos de um lado River Plate, Atlético Mineiro. Do outro lado nós temos o Botafogo e Peñarol, né? Tem um palhaço amigo nosso que disse que ele queria enfrentar o time mais fraco, né, na semifinal. Então ele falou que ele queria muito que o Flamengo tivesse passado do Peñarol, nosso querido glorioso, a jumentar na porrada, né, o Flamengo. O que não deixa de ser verdade, né? Porque o momento do Botafogo é bem melhor que o do rubro-negro. E nós temos um reencontro interessante, né? Lá no outro lado da chave. River Plate e Atlético Mineiro é um reencontro do Gabi Milito e do Munheco, né? Do Gadiardo. O que tu acha que vai acontecer nesse jogo de semifinal, né, de Libertadores? Vamos começar primeiro pelo lado do River Plate e do Botafogo. Aliás, River Plate e Atlético Mineiro. Tu acha que tem alguma chance do Atlético Mineiro passar do River Plate? Chance tem, não dá para dizer que não tem, porque o Atlético tem um bom time. Mas quando você olha o que o Atlético tem jogado enquanto equipe, não dá para você confiar muito, não. Eu acho até que com o Atlético nessa final da Copa do Brasil, o Atlético vai buscar essa Copa do Brasil, tem mais chance de ganhar, né? Não que vai abrir mão, lógico, da Libertadores, mas eu acho que o River tem mais time. Tudo bem que o River também não é um time espetacular, mas tem mais time, tem um pouquinho mais de estabilidade. Eu apostaria no River para passar, né? O Galo tem um time bom individualmente, mas o Milito não conseguiu ainda dar uma qualidade enquanto grupo, assim. Não deu para, eu pelo menos não vi ainda isso. Talvez no começo do trabalho, né? No começo do ano, mas ultimamente não tem sido assim, não. E já respondendo o outro jogo, Botafogo e Peñarol, até um tempo atrás, na gravação, eu colocava até que o Peñarol ia passar, e para não mudar minha opinião, vou seguir pensando assim. Mas pode ser que a gente tenha um Botafogo mais forte. Não, pode ser não. De fato, ele está mais forte. E pode ser que a situação seja diferente, porque o Botafogo no Campeonato Brasileiro não está mais naquela folga toda e sabe que precisa focar nas duas competições mesmo. Antes poderia até dizer assim, não passou na Libertadores aqui, temos o Brasileiro. Agora ele não tem garantia nenhuma. E a Libertadores tem que ser a obsessão, né? É a obsessão. Então eu acho que o Botafogo vai dificultar um pouco mais. O Peñarol já ia ter uma missão dificílima e para mim ficou um pouco mais difícil ainda. Pois aí, para a gente falar um pouquinho aqui, eu vou trazer uma reportagem, né, de um veículo argentino em que uma jornalista, né, aliás, um jornalista, Gabriel Anejo, do programa Futebol Sem Manchas, Canal 9, em que ele coloca que o River Plate já é campeão. Ele coloca que se o River Plate não for campeão dessa Libertadores, vai ser um dos maiores vexames da história do clube. E se você for parar para pensar, o primeiro jogo da semifinal vai ser na Arena MRV, na casa do Atlético Mineiro. O jogo da volta é no Monumental de Núñez, né? O novo Monumental de Núñez, que é o maior estádio de futebol em capacidade, né, da América Latina. Então o River Plate vai decidir a vaga para a final da Libertadores, que vai ser no seu estádio em casa, né? Por ter a melhor campanha dentre os 4 semifinalistas. E detalhe, realmente, quando você olha para os investimentos que o River Plate fez, né, contratou vários jogadores renomados, repatriou o Marcelo Gallardo, que é um ídolo, tem estátua, né, lá no Monumental de Núñez. Rapaz, vai ser embaçado se o Atlético Mineiro conseguir passar, né? Ou mesmo se o River for vice. Mas assim como um certo atleta nas semifinais da Copa do Brasil falou que o Flamengo enfrentaria um ambiente hostil, eu acho que é uma declaração um pouco precipitada os jornalistas argentinos darem essa munição para o Atlético Mineiro, sendo que tem um argentino treinando o clube, né? Nosso querido Gabi Milito. Então, assim, eu acho uma declaração um pouco forte. Eu acho que é descartar demais o Atlético Mineiro, que eu ainda acho que ele está um pouco vivo, né? Vamos lá, o Atlético Mineiro não tem nada a perder. Joga em casa por 1-0, vai para casa do River Plate, joga a responsabilidade para eles. Qualquer coisa leva para os pênaltis, né? Nunca se sabe. E agora, sim, em relação ao jogo do Botafogo, eu acho, aí é a percepção minha, assim como eu falei que o Botafogo, para mim, ele estava com o espírito de semifinalista de Libertadores, ele chegou na semifinal. Eu ainda assim cravo que, para mim, o Botafogo vai passar muito fácil pelo Peñarol.
E não me surpreenderia se o Botafogo vencesse a Libertadores assim, de uma maneira muito tranquila. Não é como se eu estivesse falando isso daqui para fazer meme ou coisa do tipo, não. Realmente eu vejo o Botafogo jogando futebol muito melhor do que o do River Plate, por exemplo. As peças que o River Plate tem atualmente não são nem de perto parecidas com aquelas dos times históricos que o Gallardo dirigiu, né? Entre 2017 e 2016, na verdade. 2015, 2016, 2018. É um elenco um pouco mais velho e não conta com tanto poder assim ofensivo, né? E não conta com a genialidade, por exemplo, do Nacho Fernandes e do Enzo Pérez. E muito menos do De La Cruz, que está vivendo a fase terrível no Flamengo. Mas assim, eu acho que o Botafogo tem peças mais jovens, que aguentam um jogo mais físico. Aí vai ser questão emocional. E o time do Peñarol é um time que é reativo, ele vai deixar o Botafogo jogar. E se deixar o Botafogo jogar, o Botafogo brinca. A questão é, o time do Botafogo é muito ansioso. Se eles controlarem essa ansiedade deles, pelo que eles jogam, fica muito difícil vencer. O próprio Botafogo, no primeiro turno contra o Palmeiras, foi um amasso, né? O primeiro jogo. E o mesmo Botafogo na Libertadores, no primeiro jogo contra o Palmeiras, outro amasso. Segundo jogo, emocional pesou, o Palmeiras foi muito superior ao Botafogo, né? Esses detalhes que a gente observado. Que foi aquilo que tu citou. O time do Botafogo não define jogo. E isso é um problema muito sério. Time medroso. E é isso, né? O primeiro jogo, como a gente já falou, Atlético Mineiro e River Plate, na Arena MRV, amanhã às 9h30, então fique ligadinho. Um jogo que tende a ser ridículo, feio, horroroso, uma das piores partidas da história do futebol recente. Provavelmente vai ser esse Atlético Mineiro e River Plate. Né? Gabi Milito vai jogar com o regulamento debaixo do braço, jogo catimbado, picado. Tem tudo para ser um jogo horroroso. Botafogo e Peñarol vai ser na quarta-feira, dia 23 do 10, também às 9h30. Esse, para mim, já tem muito mais cara de ser um jogo bem interessante. Peñarol reativo, jogando contra-ataque, Botafogo amassando desde o primeiro minuto de jogo, né? E detalhe, o herói da classificação do Peñarol, que fez o gol no Flamengo, não vai jogar essa primeira partida contra o Botafogo, porque ele recebeu uma pancada, né, no tornozelo direito dele, e ele está suspenso desse primeiro jogo, né? Então, assim, grandes chances, né, do Botafogo acabar se classificando. E, pra gente fechar, né, nosso programa de hoje, programa bem curtinho, João Vitor, final da Copa do Brasil. E aí? Flamengo e Atlético Mineiro, uma rivalidade histórica, filhos do Wright, né, ladrões de 81 contra o campeão do gelo. O que tu acha que vai acontecer nessa final de Copa do Brasil? Bem difícil falar, viu? Até porque não é na próxima semana já. O momento já é outro. Né? Eu acho que é um jogo que tende a ser um jogo quente. Flamengo e Atlético fizeram recentemente aí duelos importantíssimos, como aqueles do que o Gabigol falou, que o Atlético ia conhecer o inferno lá em 2022. O Flamengo teve uma virada importante. Acho que nessa quinta-feira agora vem o sorteio do mando de campo. E, cara, é uma tendência de um jogo muito quente. Muito assim, eu imagino até aquele primeiro jogo mais fechado, mais difícil, e um segundo jogo que as equipes tendem a buscar mais o gol. Se duvidar, esse jogo vai ser disputado nos pênaltis, porque são duas equipes até parecidas. O Flamengo está num trabalho inicial, então é natural que tenha uma oscilação, já veio de uma oscilação no final de semana, aliás, no meio de semana, na quinta-feira, jogou mal, oscilou, mas jogou melhor contra o Corinthians ontem. Né? O Atlético é a oscilação de um ano inteiro. Ele joga bem, joga mal, joga bem. Então é uma final bem difícil de a gente cravar assim de início. Eu penso até que existe uma grande possibilidade de a gente ver essa final sendo decidida nos pênaltis. E eu apostaria isso. Pênalti pode ser com uma vitória de um e de outro, pode ser com 2 empates. Para mim é completamente imprevisível e eu apostaria em penalidades se as finais começassem hoje, por exemplo. Mas vamos ver se daqui até lá as equipes mudam, né? Entram com desempenho melhor, uma delas ou as duas. E aí a gente pode, mais próximo, talvez ter uma certeza maior do que vai acontecer. Rapaz, e a última vez que eles decidiram alguma coisa que foi para pênalti, né? O Gabigol pipocou pro Hulk, né? O Atlético Mineiro foi campeão da Supercopa do Brasil.
muitos flamenguistas ficaram um pouco chateados e irritados, né, na época, em relação ao acontecido. Olha aí, o nosso querido nativo digital entrou agora ali no Discord. Chama ele no Instagram para ver se ele consegue. Não, ele não entrou aqui, não. O bicho é complicado, ele não sabe usar a tecnologia, não. E aí, Amaro, entra lá no Instagram, a gente tá aqui no Instagram. Não, pô, já tá acabando já, não precisa entrar mais, não. Não vai dar pra ouvir ele, não. Acostumado a ser 2 horas, agora vai ser só 20 minutos. Não, cara. Meu filho, você quer o quê, meu filho? Entra no Instagram, nojento. Pra gente chamar. Ele não vai conseguir, não. Ele tenta entrar no Instagram, bonito. Ele não sabe o que é Instagram, não. Tu vai entrar no Instagram e tu vai clicar pedir pra participar da live, viu? Entra lá. Beleza. Bora, meu patrão, que eu tenho que trabalhar. Ele é lento, o homem é lento. Aí, ó, como a gente tava falando aqui, né, em relação ao jogo do nosso querido Galo e Flamengo. Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que pro Flamengo o melhor seria decidir o segundo jogo na casa do Atlético Mineiro. Que se a gente for parar pra analisar, esse Flamengo tem decidido muito, né? Essas vagas de semifinal e final na segunda partida e tem se dado bem, fazendo resultado em casa e indo, né, sofrer na casa do adversário. E quando eu penso em Atlético Mineiro e Flamengo, assim, a minha primeira memória não é tanto assim aquele jogo do inferno. A minha primeira memória é aquele jogo do menino maluquinho, aquele 4-0 que o Flamengo ganhou de... Aliás, 4-1. O Flamengo ganhou de 2-0, com 2 gols, se não me engano, do Gabriel, não foi? Ou foi um gol do Gabriel e um gol do Leonardo Moura, não me recordo, na Copa do Brasil de 2014. Aí o Flamengo, no jogo da volta, o Everton Cardoso faz um gol, o Flamengo estava com 3-0 no agregado, mas como tinha um gol qualificado fora de casa, estava... Eu acho que já nem tinha mais o agregado, né? Na Copa do Brasil em 2014. Eu sei que no final das contas, na base do eu acredito, o Atlético Mineiro meteu 4-1 e eliminou o Flamengo, né? Foi um negócio assim absurdo. A minha primeira memória de Flamengo e Atlético Mineiro é essa. E na minha humilde opinião, eu acho que o momento do Atlético Mineiro é muito melhor que o do Flamengo, porque é uma equipe que pode chegar à final da Copa do Brasil, né? Já sendo finalista de Libertadores. Então isso dá um gás muito grande. É aquela história. Ou ganha as duas ou perde as duas, que nem foi o Flamengo em 2022. E assim, eu acho que não dá pro flamenguista esperar o Gabigol, não, né? Acho que já passou da hora do flamenguista esquecer desse querido aí no elenco. Não tem mais condição de esperar que o Gabigol consiga fazer mais alguma coisa. E eu acho que alguns torcedores meio que já despertaram para isso, né? Que não dá mais pro Gabigol de jeito nenhum. Acordaram para Jesus. Olha o cara de lacha aí. Amaro, meu querido, vamos fazer aqui a tua parte rapidinho. Amaro, vamos lá. Teu destaque da semana aí. Eu já sei qual que é o teu destaque, mas qual que é o teu destaque da semana aí? Vocês não falaram dele, não. Não, a gente não falou dele, não. Fala aí, pô. Só uma bestada do papai. É o destaque de hoje, né? Sim. E o Gênio, depois de mais um ano, voltou a jogar. Fala um pouquinho mais alto. O Gênio, depois de mais de um ano, voltou a jogar, apesar de ser poucos minutos. Fala aí, já deu pra Gênio, pô, pra nossa audiência. Já deu pra ver que a qualidade dele, ele não deixou, né? Não perdeu. Então, Nossa. Só aumentou a ansiedade para ver ele novamente na seleção. Rapaz, inacreditável. Tu realmente acha, Mara, assim, do fundo do coração, tu acha mesmo que dá pro Neymar fazer diferença na seleção brasileira? Com 35 anos, ele vai estar com 35 anos na Copa do Mundo. Eu não tenho nada contra ele. Eu acho que pro elenco, beleza. Mas tu acha que ele vai fazer essa diferença toda na Copa do Mundo de 2026? Acha. Ele acha. Na verdade, eu acredito que não tem nenhum jogador que faça mais diferença do que ele na seleção brasileira. Até hoje, né? Porque apesar do Vini Júnior, né? Tá sendo o melhor jogador do futebol brasileiro e será do mundo pela temporada passada, na seleção brasileira o Neymar já demonstrou muito mais do que ele. Apesar de ter mais tempo, né?
Mas o Vini Júnior ainda não demonstrou nem 5% do Neymar com a camisa amarelinha. Olha aí. Amaro, tem um pó no teu olho, tu tá piscando tanto, tá parecendo o Mauro César Pereira. Sim, vamos continuando. O destaque da semana é o menino Neymar, né? A volta do gênio. Beleza. Show de bola. Amaro, vamos aqui, vamos voltar. A gente quer a opinião de um botafoguense, né? Sobre o Campeonato Brasileiro. Meu querido, e aí? O nosso glorioso, o tradicional alvinegro General Severiano. Vai pipocar de novo ou não? Como é que é? Não. Vocês sabem que eu sempre deixei claro que o favorito é o grandioso Palmeiras. Palmeiras é o favorito do Campeonato Brasileiro, mesmo estando na segunda posição, segunda colocação. O Palmeiras é o grande favorito. Pô, já tem um time acostumado a vencer. E o Botafogo já tem muito tempo que não tem esse costume de vencer. Desculpa, começa a tua cara de Campeonato Brasileiro. Vai, continua. De um bicampeonato brasileiro, podendo chegar ao tri. E o que pode salvar o Botafogo é esses próximos jogos. Esses próximos 3, 4 jogos, que a tabela do Palmeiras, ao meu ver, é bem mais difícil. Pega o Corinthians. Só que o Botafogo já vai enfrentar o Bragantino agora, no meio da sequência de jogos da Libertadores. E o próximo jogo é o Vasco. E, para quem conhece o Botafogo, são 2 jogos, como foi agora o Criciúma e o Grêmio. São 2 jogos que a gente pode deixar pontos. Mas eu acredito que dá para vencer. Dá para vencer esses jogos. E eu acredito que a grande decisão vai ser no Palmeiras e Botafogo. Em São Paulo, né? Sexta rodada. Isso, perfeito. Amaro, e aí? Semifinais da Copa do Brasil. Aliás, semifinais da Libertadores. Expectativas para Atlético Mineiro e River Plate. O primeiro jogo começa amanhã na Arena MRV. O que tu acha que vai acontecer? Eu acredito que o Atlético Mineiro... Você falou aí que o Atlético Mineiro... Pelo menos eu peguei um final, né? O Atlético Mineiro é o favorito na Copa do Brasil. Eu também penso assim. Não porque tem melhores jogadores, mas o Felipe Luiz chegou agora. O time do Flamengo ele tem que se acostumar com o técnico. E na Libertadores, eu tô confiante no Atlético Mineiro. Oh, por quê? O que te faz é porque eu como Botafoguense Eu não sei se é como vou botar o clubismo, se eu como Botafoguense, se a gente passar do Peñarol, prefiro pegar o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro vem mostrando evolução. E mais, igualmente o Palmeiras, o individual tá fazendo efeito no Atlético Mineiro. E são jogadores campeões, né? São jogadores campeões que não sentem o peso numa semifinal, não sente o peso da camisa. E eu acredito, até mudando, né? Eu tinha dito que o River Plate iria passar, mas eu estou agora acreditando, assistindo os jogos do Atlético Mineiro, fez com o Vasco. Apesar de não ter comparação, eu vejo o Atlético Mineiro chegando na final. E do outro lado da chave, nós temos o Peñarol e o Botafogo. A minha opinião foi de que o Botafogo vai amassar o pentacampeão da Libertadores, Peñarol, e o João Vitor já falou que ele tende a mudar um pouco a opinião dele, mas ele ainda acha que vai ser um jogo duro. Na sua opinião de torcedor do Botafogo, você preferia ter pego o time mais fraco, né, que era o Flamengo, mas e aí? O que é que você acha que vai acontecer entre Botafogo e Peñarol? Eu preferia pegar o time mais fraco, né? O nosso filho Flamengo, mas não deu certo. E amassar em posse de bola e situações de gol, o Botafogo com certeza vai fazer isso. Agora é saber aproveitar e realmente fazer os gols, que é o que está faltando nesse time. Um time do Arthur Jorge, que ele já veio de Portugal. Quem conhece ele já sabe há bastante tempo. Vocês viram aí que o Luiz Henrique assumiu a rapariga? Mentira! Vamos deixar esse assunto de mão. Não. Vamos já colocar isso no último bloco. Aqui, dá uma olhadinha no Instagram dele lá. Não, vergonha, rapaz. Pode estabilizar. Como é que pode, rapaz?
safado, pai, quer ter duas mulheres ao mesmo tempo. Deixa Ele é meu policial jogador de militar, por mão. acaso, né? Voltando ao que importa, voltando ao que interessa. Tem que saber aproveitar as oportunidades de gols. Um time que há algum tempo estava goleando, aproveitando várias oportunidades de gol, uma porcentagem bastante alta, que é o jogo do Arthur Jorge. Ele sempre foi esse técnico de jogar para frente, mas de alguns jogos para cá, o primeiro tempo, por exemplo, o vertical dele, que era muito forte, ele está deixando a desejar. Tá muito toque pro lado, muito tic-tac. Tem aquela questão também dos times se acostumarem com o jogo. Isso faz parte. Isso faz parte. Os times assistem, treinam para saber se defender do Botafogo, mas tem que saber também criar outras jogadas. Mas eu acredito que o Botafogo irá passar pelo Peñarol. Ganhando aqui e lá, com 2 vitórias. Rapaz. E tu acha o que da final da Copa do Brasil? Bate bola, jogo rápido. Quem ganha? Atlético Mineiro ganha. E Galão da Massa. Vai se vingar de 81, né? Atlético Mineiro ganha. Perfeito. Agora a gente vai para a nossa parte mais interessante do programa, que é o final, falar de Fuxico. Bora lá, João Vitor. Luiz Henrique assumiu a rapariga, né? Rapaz, como é que isso aí pode Rapaz, aonde é que tem? no Instagram dele, meu patrão, ele postou a foto. Parabéns, meu amor. Não sei o que é aniversário dela, ó. Ai, infeliz. Aí postou a foto. Gato aí. Pode um negócio desse. 2 dias isso, já tem 2 dias. Você tá sabendo, né, cara? Não, tô Tá sabendo, né? O Cebolinha ele acusou o golpe também, né? O Cebolinha tinha terminado. Aliás, a esposa do Cebolinha falou que tinha acabado o relacionamento. E o Cebolinha, depois, como todo homem que trai e se arrepende, falou que vai até reconquistar o amor da vida dele. O que vocês acham disso? Mas ele defendendo meu jogador, ele já estava separado, eu volto a dizer. Tá faltando só assinar os papéis. Ele já estava separado. Para a justiça não é assim que funciona, não, meu querido. Oi? Não é assim que funciona para a justiça, não. Não, negócio de justiça. Agora o cara vai esperar assinar os papéis para viver. Não é assim, não. Eu acho melhor encerrar, porque esse assunto aí deu pra ver que é delicado. Ei, qual que era aquele último tópico que a gente falou que a gente tinha que comentar mesmo, hein? Rapaz. Não é do motoboy, não, é? Tu lembra, Mara? Qual é? Fala aí qual que é. É do motoboy. Exatamente. Esse é um tópico sensível. Vamos lá. Caso você esteja morando numa caverna e você não viu o que aconteceu na última semana, teve um atleta de futebol, deixa eu procurar bem aqui rapidinho o nome do caboclo que eu me esqueci bem aqui. Cadê? Olha só, a história é a seguinte. Teve um jogador de futebol que ele estava se relacionando com a moça, ele fez uma tatuagem com a filha, né? É um tal de Vinícius Tobias, ex-atleta do Real Madrid, que atualmente está jogando no Shakhtar Donetsk, né? Ele descobriu da pior forma possível que ele não era o pai biológico da criança. Ele descobriu isso, né? E por ironia do destino, quem é o pai da criança era o cara que entrega ela saída na casa dele. Eu quero saber de vocês a seguinte opinião. Um homem que assume um filho que não é dele, que faz uma tatuagem da criança e descobre dessa maneira cruel e covarde essa situação. Vocês acham que isso é um karma por todas as vezes que ele já traiu ou que ele vai vir a trair? Ou vocês acham que isso é uma tremenda de uma canalice? Eu quero opiniões honestas aqui. Rapaz, é um bom argumento esse que tu falou, viu? Mas depois de que eu conheci meu amigo Yuri Lima, eu não sei se o karma é real não, nesse sentido aí. As brincadeiras à parte, pô, foi uma sacanagem. A mulher tinha todo o direito e a obrigação de contar pro cara, olha, eu não tenho certeza se esse filho é teu, entendeu? E o cara, tudo bem, tem uma relação aí, um laço, o cara não vai abandonar a criança por causa disso, eu espero que não. Mas é diferente, né? Você saber que não é um filho seu, você sempre acreditou. É complicado, meus amigos, é complicado.
É uma questão bem delicada. Eu não Eu Eu não- acho que ela tem que pelo menos ter dito pro cara antes dele fazer a tatuagem, né, pô? Pelo menos isso. Pois é, mano. Elas, não, peraí, criar tudo bem, agora fazer uma tatuagem é muito grave. Fala, Mário, eu quero sua ela opinião de falou homem que foi de chumbo experiente. trocado, né? Sustentar é uma coisa, agora com a tatuagem aí é grave. Aí é grave, eu não posso deixar, não. Fala, Mário. Devia ter pensado. Ela tinha dito que foi chumbo trocado. Ih, tá E vendo não aí? dói, não. Tá vendo aí? Mulher não Aí ela tá sendo sacana, Agora não ela. engravidou outra, não. E ela engravidou de outra, aí é foda, meu. É, pô, a criança não tem culpa disso aí, não. E eu ainda acho que ela que deu força pra ele fazer uma tatuagem. Porque o homem não tem costume de ficar fazendo tatuagem assim, não. Opa, tu Isso é, acha, pô, que ela botou isso na cabeça dele? ela é Eu acho que ela malvada ao botou outra extremo. coisa Ela é na malvada cabeça ao dele. extremo. Não, aí o Amaro já tá já querendo culpar a menina já até da tatuagem do cabo aí. Acho que não, acho que agora ela devia ter dito pro cara, olha, conversar Mas aqui. eu acho que ele fez uma surpresa. Chegou lá com a tatuagem. Rapaz, eu acho que foi. Eu acho que foi. É porque, meu irmão, eu acho que, tipo assim, o cara tava vislumbrado, vai ser a primeira vez, já meteu logo a tatuagem da criança, pô. Eu acho que se ele tivesse dito isso pra ela tinha, pô, cara, sei não. Acho que é um pouco demais. Foi tipo um perdão, né? Ele quis mostrar que mudou. Aí não, aqui vai ser o meu pedido de perdão. Tu é Pô, doido. porra, Aí depois. ele só não esperava a carta armadilha que tava guardada. É foda. Mas enfim, meninos, vocês têm mais alguma dica aí pra dar sobre futebol nesse final de semana? Ou nesse decorrer de semana aí? Para além, né? Da semifinal de Libertadores. Amanhã tem Real Madrid. Real Madrid Seguiu o fluxo. Amanhã tem Champions, né? Amanhã tem Champions, vários jogos. Real Madrid, Dortmund, tem o Arsenal. Acredito que quarta-feira é Barcelona e Bayern. Aí, jogão, viu? Jogo bacana. Algum recado mais que vocês querem dar? Não, é isso, né? Então, vamos encerrando por aqui a nossa live, tá? Curtam, compartilhem, sigam nós nas nossas redes sociais, né? Nós estamos também no YouTube, estamos também no TikTok e aqui no Instagram, correto? A gente vai tentar, na medida do possível, fazer mais algumas lives nesse formato, sempre que der, né? Porque os nossos horários são corridos, a gente trabalha demais. Dito isso, meus queridos, um forte abraço. João Vitor, pode encerrar aí a gravação, viu? Valeu, falou. Valeu. Final da Libertadores. Valeu. Tem que fazer a live da final da Libertadores.